Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho dito e falado aqui no início dos nossos programas, eu quero apresentar para você a minha Bíblia de estudo. A minha Bíblia, ela é uma Bíblia corrigida do ano de 1995. Ela é traduzida pelo João Ferreira de Almeida, onde ela tem várias referências e variantes. E é desta palavra aqui, onde ela tem essas referências, variantes, mais a revelação que vem do alto, é que eu vou passando o estudo para vocês. Procuro ler primeiro toda a introdução, onde já nós vamos fazendo o nosso estudo aqui, para compreendermos melhor, e também em cada capítulo, lendo não somente saudações, mas tudo o que está escrito. Antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Pois bem, vamos dar início então ao nosso estudo, lendo aqui o livro de Hebreus, onde nós vamos ler toda a introdução, iniciando aqui pelas considerações preliminares. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus. O emprego que o autor faz da Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, nas citações deste mesmo, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saúdam" significa provavelmente que o autor reescrevia para Roma o que na ocasião incluía saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo. O escritor não se identifica no título original, nem através do livro, embora fosse bem conhecido dos seus leitores. Por alguma razão, perdeu-se a sua identidade ao findar-se no século I. Posteriormente, na tradição da primeira igreja primitiva, entre os séculos II e IV, surgiram muitas opiniões diferentes sobre o possível escritor de Hebreus. A opinião de que Paulo haja sido o autor não tinha aceitação até o século V. Muitos eruditos conservadores descartam a autoria de Paulo, uma vez que o estilo esmerado e alexandrino do autor, o seu embasamento na Septuaginta, sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar, a estrutura da argumentação e a omissão da sua identificação pessoal, são características muito diferentes das de Paulo. Além disso, quanto Paulo, sempre pela sua revelação, recebia diretamente de Cristo, esse escritor demonstra ser um dos cristãos da segunda geração, aos quais o evangelho fora confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Entre os homens mencionados nominalmente no Novo Testamento, a descrição que Lucas oferece de Apolo, em Atos, do capítulo 18, do 24 e 28, ajusta-se melhor ao perfil do escritor de Hebreus. Deixando de lado o nome do escritor de Hebreus, uma coisa é certa: ele escreveu na plenitude do Espírito, e com entendimento, revelação e autoridade apostólica. A ausência de qualquer referência em Hebreus à destruição do templo de Jerusalém, do seu culto levítico, é um forte indício de que o autor escreveu antes de 70 depois de Cristo. Então nós vemos aqui que já nesse início das considerações há uma grande dúvida em o autor que escreveu Hebreus. Alguns consideram que tenha sido Paulo,
Outros consideram que possa ter sido Lucas. A dúvida aqui, ela não é tão significativa perante ao que está escrito pela revelação. Ou seja, se foi Paulo que escreveu, foi revelação de Deus, pelo Espírito Santo. Se foi o apóstolo Lucas, também foi revelação de Deus, por intermédio do Espírito Santo. E é isso que importa para quem é leitor e estuda a palavra. O propósito desta carta de Hebreus, deste livro, foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção na parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção, vistas do antigo concerto, cumprem-se e tornam-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto. Mediante a sua morte vicária, o escritor anima seus leitores a manter-se firme na sua confissão de Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual e não envolverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui do propósito desse livro de Hebreus, que foi escrito, a preocupação maior era que as pessoas que saíram da Itália, aqueles que estavam morando fora de Roma, as pessoas que estavam fora da sua cidade natal, estavam ficando também longe da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a preocupação maior da pessoa que escreveu Hebreus. Vamos dar mais uma lida aqui em outra introdução, que é a visão panorâmica. Hebreus parece mais um sermão do que uma epístola. O autor descreve sua obra como uma palavra de exortação. Contém 3 divisões principais. Primeiro, Jesus, poderoso Filho de Deus, é declarado a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas, do que os anjos, Moisés e Josué. Nessa divisão do livro, ocorre uma advertência solene no tocante à consequência do abandono da fé, do endurecimento do coração, pela incredulidade. A segunda divisão apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter e ministério são perfeitos e eternos. Há uma solene advertência para quem permanecer espiritualmente imaturo ou mesmo cair depois de se tornar participante de Cristo. A divisão final, que é o número 3, admoesta enfaticamente os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Então nós vemos que esse livro de Hebreus, ele leva mais a crer que há um propósito de identificação, de mostrar às pessoas que estão se afastando de Cristo a voltarem para a presença do Senhor Jesus. Então você vê aqui que ele está chamando a atenção. Então vamos ver agora as características especiais. 8 características afloram este livro. A primeira, no Novo Testamento, é único quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. É o texto mais refinado do Novo Testamento, abeirando-se do estilo do grego clássico, mais do que qualquer outro escritor no Novo Testamento, com exceção de Lucas. É o único escritor do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. A cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. Sua palavra-chave é melhor, que é repetida 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento.
Ele provê melhor repouso, conserto, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessas. Contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé. Número 7. Está repleto de referências e alusões do Antigo Testamento, que oferece um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva da história e da adoração, mormente no campo da tipologia. Adverte mais do que qualquer outro escrito contra os outros perigos da apostasia espiritual. Então você vê aqui, já na introdução, que nós vemos que é um sermão bem declarado para quem está se afastando da presença de Cristo. É uma carta bem dura para algumas pessoas que nos tempos de hoje, em uma pregação da palavra verdadeira, a pessoa iria dizer: eu não volto mais para aquela igreja, porque a palavra de hoje e as que vem sendo pregada, ela é muito dura. Ela só sabe dar correção, só sabe chamar a atenção da gente. Mas se não for desse jeito, você não vai compreender que Cristo te quer o bem. Porque o pai corrige o filho quando ele está cometendo coisas erradas. Então vamos iniciar nosso estudo, que está aqui no capítulo 1. O meu título diz assim: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui você já começa a entender o que muitas pessoas hoje perguntam: por que Deus deixou de falar com as pessoas como ele falava antigamente? Onde na verdade Deus não deixou de falar. Deus ele sempre fala conosco por intermédio da forma que ele bem desejar. Pois como aconteceu antigamente, de Deus usar uma pedra, de Deus usar uma criança, de Deus usar até um animal, hoje, quem mais faz a nossa interligação entre as coisas que oramos e que pedimos e que clamamos a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele o nosso intercessor, é Ele o nosso mediador, é Ele o nosso advogado. E isso não quer dizer que Deus não vai falar com você diretamente. É evidente que Ele possa sim falar, mas é Cristo que tem feito a nossa intermediação. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressiva imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então vamos dar uma parada aqui no versículo 3, para que nós possamos fazer o comentário que está aqui. Então ele diz aqui: falou-nos pelo Filho. Esses dois primeiros versículos estabelecem o tema principal deste livro. No passado, o instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas, mas agora ele tem falado ou se revelado pelo seu Filho, Jesus Cristo, que é supremo sobre todas as coisas. A palavra de Deus, falada mediante seu Filho, é final. Ela cumpre e transcende tudo que foi anteriormente falado pela parte de Deus. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, têm maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. O escritor de Hebreus confirma a supremacia de Cristo ao enumerar dele essas 7 grandes revelações. Já falei aqui sobre isso, né? Que Jesus está acima de tudo. É ele o nosso intermediador. E no versículo 3 ele coloca aqui mais um parêntese, falando que assentou-se à destra. Depois de Cristo ter
efetuado o perdão dos nossos pecados, mediante sua morte na cruz, assumiu seu lugar de autoridade à destra de Deus. A atividade redentora de Cristo no céu envolve seu ministério de mediador divino, de sumo sacerdote, de intercessor e de batizador no Espírito. Já falei também sobre essa questão. Então ele deixa bem claro que quando Jesus esteve na terra, ao ser crucificado, subiu aos céus, ele automaticamente sentou-se à direita do Pai. E ali ele faz todas as mediações, todas as intercessões ao nosso grandioso Pai, onde tudo que pedimos a Ele. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Então você fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9. Telefone 41 98445 3353 ou 41 3223 1887. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Pois bem, voltamos aqui ao nosso segundo bloco. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo, onde estamos aqui fazendo o estudo no livro da Bíblia de Hebreus. Vamos seguir a partir do versículo 4, que diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerá. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então vamos dar uma parada aqui para que nós possamos ler as referências e comentarmos sobre tudo isso. O versículo 4 ele diz assim: mais excelente do que os anjos. Jesus é superior aos anjos da mesma razão porque ele é superior aos profetas. Ele é o Filho. Os anjos desempenharam um papel importante na outorga do concerto. O autor, escrevendo aos judeus crentes, estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos, recorrendo ao Antigo Testamento para uma maior exposição sobre os anjos. Então você percebe aqui que esse livro de Hebreus, ele se refere aos anjos enviados por Deus anteriormente e até nos tempos de hoje, que esses anjos, mesmo sendo enviados de Deus, trazendo boas novas, trazendo ali algumas mensagens proféticas, eles são sempre abaixo daquele que foi escolhido por Deus como seu Filho amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o reconhecimento desse livro de Hebreus é tamanho. Ele é
muito grande do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Não basta ao crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos este fato claramente na devoção de Cristo à justiça e na sua aversão à iniquidade na sua vida, no seu ministério e na sua morte. A fidelidade de Cristo ao seu Pai enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor à justiça e a sua aversão à iniquidade. É a base para Deus ungir o seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre para com a justiça e a iniquidade. Então vamos dar uma parada aqui nessa relevante, onde ela está deixando bem claro aqui o que Cristo fez enquanto estava aqui. Enquanto você, como líder, estiver vendo as coisas erradas dentro do seu ministério, estiver apaziguando algumas situações sem dar um conserto e sem dar um sermão bem claro, principalmente na hora que você tem essas oportunidades na igreja, onde estão todos reunidos, de falar aquilo que está na Bíblia, mas sim enchendo ali a igreja com menores ali das coisas que estão acontecendo, para que as pessoas não fiquem constrangidas, que a palavra seja ela dura ou pesada e a pessoa não venha mais. Então ele está deixando bem claro aqui a forma que Jesus lidava com as situações. Jesus não fugia daquele parâmetro de ser duro em estar corrigindo as pessoas, onde ele corrigiu todos os seus discípulos, todos eles. Ele corrigiu Pedro na hora que tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele corrigiu Pedro quando ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele corrigiu ali todos eles, todos. Corrigiu Judas. Então não teve um que Jesus não tivesse ali corrigido, por mais que ele amasse cada um deles. Mas é necessário falar algumas coisas duras para essas pessoas. Vamos continuar aqui ainda com essa outra referência. O amor do crente à justiça e o seu ódio ao mal crescerá por dois meios. O crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado, por uma sempre crescente união com o nosso Senhor Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então veja bem, você que é um cristão verdadeiro, você que é uma pessoa que quando vê algo que está errado, tanto dentro da igreja ou fora dela, com a sua casa, o seu local de trabalho, e você fica quieto, não fala nada, isso não condiz com um cristão verdadeiro. Você tem que sempre estar dentro ali da palavra e dar a razão àquilo que está na Bíblia. Chamar a atenção sem pensar se vai machucar a pessoa que está envolvida na situação ou não. Vai doer para a pessoa. Ela vai ficar chateada com você se ela não tiver Cristo, se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não souber perdoar. Mas você tem a obrigação de chamar a atenção, de falar a verdade. O número 13, que ele diz assim: e qual dos anjos disse jamais? Vamos ver a referência aqui, que fala sobre os anjos. Anjos quer dizer mensageiros. São descritos como mensageiros e servos de Deus, criados antes mesmo de toda a terra ser criada. Então nós sabemos que tudo foi criação de Deus. Tudo Deus formou. E os anjos não é diferente. Os anjos foram todos eles formados antes mesmo da nossa criação e de tudo que nós vemos hoje. Aqui no versículo 2 eu tenho mais um título,
que diz assim: Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Vamos iniciar a nossa leitura do estudo. Versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já tenho ouvido, para que, em algum tempo, nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Vamos dar uma parada aqui, no versículo 4, para que nós possamos ler as referências e falar sobre tudo isso aqui. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Uma das razões porque o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar, diante dos que experimentaram a salvação de Cristo, que devem levar muito a sério o testemunho e a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. Por isso, devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. Esse aqui é um dos motivos mais fortes que Satanás não quer que você leia a Bíblia, não quer que você tenha entendimento, não quer que a palavra verdadeira seja pregada nas igrejas. Este daqui é um dos maiores motivos que, desta forma, você não tendo entendimento da palavra, porque quando você pega qualquer um livro para ler, você consegue ler esse livro, consegue ir lendo, não te dá sono, você fica ali compenetrado nele e consegue ler do começo ao fim e entende muito bem a história, entende muito bem cada uma passagem do livro que você está lendo, seja ele de ficção, de romance, de aventura ou de qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que você pega a Bíblia para ler, basta você bater os olhos nela, você já começa a ter sono. Você já percebeu isso daí? A Bíblia, toda vez que você vai ler, te dá sono, é porque Satanás não quer que você tenha compreendimento. Ele não quer que você entenda a palavra. Ele não quer que você pegue a Bíblia para ler diariamente. Porque ler a Bíblia diariamente vai te fortalecer, vai abrir seus olhos para as coisas erradas, vai mostrar para você, muitas vezes, que o que está sendo falado e pregado e ensinado em cima de determinados altares em algumas igrejas está errado, está fora daquilo que a palavra diz. Aí você vai aceitar, ou seja, vai comer tudo aquilo que estão te dando. Continuando aqui, ó. A negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente, por negligência, desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho. Corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde há mais segurança. Acabei de falar isso aqui para você. O perigo que você vai correr é de ser arrastado junto a outras pessoas no mesmo rumo delas. Vai perder a sua salvação. Está bem claro todas essas questões aqui. Vamos continuar. Assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus, por causa de descuido e desinteresse. É fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus, cessarmos de perseverar em nossa luta contra o pecado e, aos poucos, desviarmos do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu que quando você entra para a igreja, que você começa a fazer as coisas certas,
Há determinadas situações que ocorrem na sua vida que você diz: quando eu estava fora da igreja, isso não acontecia comigo. Foi só eu aceitar Jesus que começou a acontecer todo esse tipo de coisa. Vem muitas coisas para cima de você no momento que você aceita Cristo. Mas se você prestar atenção, que se você está fiel ali, você vai perceber que todos os dias você ultrapassa uma barreira diferente. Você ganha quilometragem a mais. Você passa por obstáculos. Você mata um leão, você mata um urso, você derruba um gigante. Já antigamente não era assim. Você ficava sofrendo, você ficava penalizado, ficava ali passando por dificuldades com alguns problemas e só criando mais. E hoje não. Os problemas vêm, mas você consegue sobressair sobre eles. Porque você tem entendimento da palavra. Você tem conhecimento do que tudo que Cristo quer para você. Vamos continuar aqui no número 4, que ele diz assim: testificando Deus como eles. O Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, reafirma que Deus confirmou e aprovou a mensagem do Evangelho com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Depois da sua ressurreição, Cristo prometeu que a confirmação milagrosa da mensagem do Evangelho acompanharia todos aqueles que crescem. Deus deseja que o testemunho do crente seja mais do que uma simples palavra. Você compreendeu por que tem muita gente que não dá testemunho de vitória na igreja? Você percebeu isso? Tem muita gente que não dá testemunho. Ele obtém a vitória e tem vergonha de chegar lá. Quando a gente pergunta assim, quem tem aí uma bênção para contar? É poucas pessoas que levantam a mão. E por mais que tenha acontecido um grande milagre na vida de determinadas pessoas, elas não querem contar. Porque Satanás não quer isso. Mas Cristo deixa bem claro, revela todas essas coisas que têm acontecido, pois são sinais que a minha volta está iminente. São sinais que eu estou com vocês. Mas Satanás não quer que você faça isso. Ele coloca empecilhos para que você não faça esse tipo de coisa. Vamos dar uma parada aqui, para que você fique aí com os nossos apoiadores, e eu já volto com o terceiro e último bloco do livro de Hebreus. Ótica Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta 288. Shopping Green Tower, loja 9. Telefone 041 9844 53353 ou 41 3223 1887. Pois bem, voltamos aqui com o nosso estudo no livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo, o futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o viste. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o tenho coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não seja sujeito. Mas agora ainda não venho que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o princípio da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por causa não se envergonha de lhe chamar irmãos.
Vamos dar uma parada aqui nesse número 11, para compreendermos um pouco mais sobre essas questões. O número 8, ele diz assim: ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Neste mundo caído, dominado por Satanás, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Porém, Jesus já está coroado de glória e de honra do céu. E isso significa que os poderes malignos do mundo estão condenados à ruína total e do julgamento. Então aqui, essa carta de Hebreus, ela está dizendo aqui que nós não vimos tudo ainda que Jesus pode fazer, mas sabemos que ele foi coroado. Porque o poder de Jesus, ele é imenso. Há 1.000.000 de coisas ainda que podem acontecer, que são atribuídas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há 1.000.000,000 de coisas ainda, de milagres, de coisas maravilhosas, que ainda podem acontecer, que foi Jesus que será ali citado. Mas as pessoas ainda não estão enxergando. As pessoas veem apenas alguns detalhes, alguns pequenos menores que acontecem. Mas se esquecem que tudo aí que está acontecendo de ruim é obra satânica. Porque nós temos que atribuir o mal a 2 motivos aqui. A primeira do ser humano e a outra de Satanás. E por que eu digo isso? Porque Deus, ele não tem culpa da maldade do homem. Satanás, ele entra dentro da mente do ser humano e faz com que ele se torne ruim, cometendo todos esses erros, essas guerras, essas enfermidades e todas essas fatalidades que acontecem. O número 9 diz assim: provaste a morte por todos. Cristo experimentou a humilhação e o sofrimento da morte em favor de todos. Sua morte não foi uma expiação limitada, segundo afirmam alguns, posto ele suportou o castigo dos pecados de toda a humanidade. Sua morte é eficaz em favor de todos quanto o aceitam. Algumas pessoas ainda hoje acreditam que Cristo não esteve na terra. Algumas pessoas ainda hoje acreditam que Jesus não irá voltar, pois se passaram tanto tempo que hoje nós estamos no ano de 2024. Tem mais de 2.000 anos que fala na volta de Jesus. Jesus não volta mais não. Então tem muita gente ainda que infelizmente acredita nisso. Mas também essas pessoas não têm a mínima certeza do que Satanás está fazendo na vida deles. Pois tudo, sabe o que eles dizem que é? Isso aí tinha que acontecer. Isso aí foi só uma coincidência. Isso daí aconteceu porque a pessoa não prestou atenção. Você vê como é a questão aí que Satanás faz na mente da pessoa. O número 10. Consagraste pelas aflições. Isso não significa que Cristo precisava tornar-se mortal e espiritualmente perfeito. O que foi aperfeiçoado foi seu papel de príncipe, ou guia, aquele que vai adiante para abrir caminho para os outros seguirem. Ele somente poderia ser o Salvador perfeito de todos quanto creem, se primeiramente suportasse o sofrimento e a morte como ser humano. Sua obediência e morte na cruz qualificaram-se-no como o representante perfeito da humanidade, caída e para levar sobre si a penalidade do pecado em favor dele. Então nós temos uma série de coisas que falam de motivos que Cristo saiu da onde estava para estar aqui como homem, como carne, como nós. Tem uma infinidade de situações que explicam esses motivos, mas nem todo mundo compreende. Porque as pessoas acham que Cristo não esteve aqui, já falei isso. Mas Cristo, quando ele deixa de ser um ser espiritual e diz para Deus que virá aqui, porque toda a obra do Pai pertence a ele, foi dada a ele, ele demonstra o amor que tem por nós. E é esse amor que nós temos que retribuir.
É esse amor de Cristo, de sair de onde saiu, de passar o que passou por nós aqui, que nós temos que retribuir a Ele. Nós temos obrigação, olha bem o que eu vou dizer para você, obrigação de amar a nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele nos amou. E largar tudo que nós achamos que gostamos nesse mundo. Porque estamos aqui de passagem. Nós temos que largar as coisas daqui. Ah, mas eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo meu carro, amo meu emprego, amo meu salário. Não, filho, ame a Deus primeiro, ame a Cristo primeiro. Ame tudo isso primeiro, pois é Ele que tem te dado tudo isso. É Ele. Vamos continuar aqui nosso estudo a partir do versículo 11. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para inspirar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então vamos compreender um pouco mais sobre todas essas questões aqui. Quando ele diz assim, que o que santifica é Cristo. Os que santificados são os que foram redimidos da culpa e do poder e do pecado e separados como povo de Deus. A consagração de Cristo para morrer por nós abre o caminho para a nossa santificação. Olha a importância de tudo que aconteceu. Essa é a importância. Se Cristo não tivesse vindo aqui, depois que o pecado adentrou e superabundou na face da terra, de forma alguma nós seríamos salvos. O 14 diz assim, participam da carne e do sangue, porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno, ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem e para livrá-los do temor da morte, ao prometer-lhes a vida eterna com Deus. Mais uma vez, eu lembro para você os motivos que Cristo teve aqui. Cristo tinha que passar por todas essas coisas em carne para mostrar que nós poderemos sofrer, poderemos ser perseguidos, poderemos ser acusados, mas teremos nossa salvação em Cristo. Porque se ele passou por isso e ressurgiu, ele teve a sua ressurreição e subiu aos céus, nós também subiremos aos céus. Tudo isso dentro da cronologia espiritual. Então você percebe que tudo o que aconteceu era para acontecer. Senão nós não teríamos a nossa salvação. Seguindo aqui. Misericordioso e fiel como sumo sacerdote. Cristo se tornou com a humanidade a fim de se tornar sumo sacerdote e assim representar os crentes diante de Deus. Nesse ministério, a morte do Filho faz expiação ao remover a ira de Deus contra nós, por causa dos nossos pecados. Como resultado agora, podemos aproximar-nos de Deus com confiança. O Filho, com misericórdia, compadece de nós quando somos tentados e nos socorre, porque ele, como ser humano, experimentou sofrimentos, provações e tentações, porém sem pecar. Então, o que acontece? O pecado entrou no mundo por Eva e Adão.
Se Cristo não vem, de forma alguma nós teremos a salvação. Já falei isso. Cristo veio por este motivo, por esta forma. Ele pode socorrer. Quando somos tentados a afastar-nos de Deus e a nos entregar aos pecados, devemos orar a Cristo, pois ele triunfou sobre a tentação e agora, como nosso sumo sacerdote, promete que nos dará força e graça suficiente para resistirmos ao pecado. Nossa responsabilidade é nos aproximarmos dele em tempos de aflição. Sua responsabilidade é socorrer-nos nos tempos de aflição e de necessidade. Então, nós vemos aqui que Cristo, ele está totalmente com o poder em suas mãos para nos dar a salvação. E para mim, nesse momento de estudo, que eu posso dizer para você nesse início, é o seguinte: o que tem afastado você da igreja? O que tem feito com que você não acredite mais no ministério que está sendo pregado? O que tem feito para você que você não tenha mais acreditado nas palavras que estão sendo colocadas nos altares? É a descrença com a liderança ou com Cristo? Porque Cristo, ele é um só. Ele salva. É ele que socorre. Mas se a palavra que está sendo pregada não está fazendo uma diferença no seu coração e você está descontente, você precisa ver o que você pode ser direcionado a mudar de ministério ou ir cobrar do seu líder. Porque você pode fazer isso. Agora, se o seu líder não quer cobrança, se você já falou com ele que ele está errado na situação, você só tem uma coisa a fazer, é mudar de ministério. É procurar uma igreja que pregue a palavra verdadeira. Não é fácil você encontrar aí pessoas que irão trazer uma palavra verdadeira sem ego. Hoje tem muito isso daí, infelizmente. Tem muitas lideranças mais preocupadas com igreja cheia do que céu cheio, infelizmente. O modismo tomou conta. Então, se você chegar numa igreja e ver algumas coisas que não te agradam, pula fora. E eu quero orar por você, que está fora da igreja, que assiste esses vídeos, que acompanha nossos estudos, ou que está acompanhando nossos estudos, mas está descontente com algumas situações. Feche seus olhos se você puder. Soberano Deus e eterno Pai, entra agora nas casas, nos lares dessas pessoas que têm assistido a nossa palavra, o nosso estudo. Cuida, meu Deus e meu Pai, desta pessoa, para que ele possa ter entendimento e ter visão. Também lhe peço pelas lideranças dessas pessoas, pois assim como eu já tenho visto tantas coisas que não lhes agradam, mas é necessário chamar a atenção de nossa liderança, é necessário falar com eles, e muitas vezes, ó Pai, nós somos acusados de estar criando confusão, e eu lhe peço, Senhor, dá a esse povo a sustentação necessária para que a salvação seja bem clara. Amém? Lhe peço agora, neste momento, está aparecendo para você aí, a nossa rede social, que você possa nos ajudar, nos auxiliar, que você possa seguir nosso canal, que você possa fazer aí com o seu coração uma doação. Está aparecendo o Pix aí. Como eu sempre digo aqui, o Pix que está aparecendo é o pessoal, porque o da igreja nós não temos ainda, mas vai do seu coração e da sua confiança. Qualquer valor que você puder nos auxiliar. Até o próximo estudo bíblico, assim querendo Deus.